Na época de Jesus, aos 6 anos de idade, os garotos de Israel começavam a ser enviados às sinagogas para estudar a Torá. Aprendiam assim a ler e a escrever, e até os 10 anos de idade deveria ter decorado toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Passavam, então, pela primeira fase do sistema educacional judaico. Alguns eram convidados a continuar os estudos e outros não. Aqueles que não eram aprovados voltavam para suas casas e passavam a se desenvolver o ofício de suas famílias. O segundo estágio era chamado de Beit Talmud. Dos 10 aos 14 anos, os garotos memorizavam todas as escrituras sagradas. Decoravam os textos históricos, os proféticos e os salmos, e eram também submetidos a mais um teste entre os doutores da lei. Sendo assim, novamente, apenas os melhores alunos continuavam para o terceiro estágio. O jovem, então, submetia um exame de algum rabino, a fim de ser aceito como seu discípulo, em hebraico, Talmidim. Essa etapa era chamada de Beit Midrash. O rabino realizava alguns testes para saber se o pupilo seria capaz de substituí-lo e dar sequência assim em seu legado. Afinal, cada rabino tinha suas próprias interpretações da Torá. Sendo assim, o seu discípulo daria sequência na linha de interpretação de seu mestre. Depois de aprovado, o discípulo estudaria a doutrina do seu mestre, e se tornando assim um discípulo. Mas os jovens que não eram escolhidos por nenhum rabino voltava para sua casa, e consequentemente se dedicaria a trabalhar o resto de suas vidas com o ofício de suas famílias. Porém, os melhores dos melhores, os jovens mais inteligentes, aqueles que foram aprovados em todos os testes, poderiam fazer parte do Sinédrio, a cúpula religiosa e legislativa judaica. Contudo, se não bastasse todo esse processo de seleção, o jovem precisava também ser descendente de alguma família nobre da sociedade israelense, ou então ser da linhagem hereditária de Arão, conhecido como a linhagem sacerdotal. E foi um homem desse nível cultural, desse gabarito, que teve que se render aos pés de Jesus. Vem comigo nessa história. Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus. Ele era membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador, termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus. O nome Nicodemos é grego e significa conquistador do povo. A explicação por seu nome, de ser origem grega, se dá pelo fato de que a partir do período dos governantes macabeus, tornou-se comum a mistura de nomes entre os gregos e os hebreus. Nicodemos era um mestre em Israel, intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos, precisamos ter a noção básica do que era o Sinédrio. De forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. Nos tempos de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto também de certa maneira criminal. Percebemos também que Nicodemos foi um homem de grandes posses. Não se sabe praticamente nada sobre a vida pessoal de Nicodemos, além do que é retirado no Evangelho de João. É um mistério que o tempo insiste em não revelar. Um dos livros do Talmud menciona Nicodemos como um homem bondoso e generoso, mas tal afirmação ainda é incerta. Jesus estava em Jerusalém durante a Páscoa e muitas pessoas, ao verem os sinais que ele fazia, creram no seu nome, aceitaram-no como um mestre divino. Esse entendimento fica claro na própria conversa entre Jesus e Nicodemos. Certa noite, Nicodemos visitou Jesus para conhecer mais sobre ele. Nicodemos sabia que Jesus foi enviado por Deus, por causa dos milagres que ele fazia. Ele conhecia as Escrituras e reconheceu o poder de Deus na vida do Mestre.
O doutor da lei ficou maravilhado com as obras que Jesus realizava, e então, em uma noite, foi encontrar com o mestre. Não se sabe exatamente o porquê da visita ter sido à noite. A interpretação mais conhecida é de que Nicodemos teve medo de se expor, escolhendo a noite como uma forma do encontro mais discreto. Outros defendem que a escolha dessa ocasião de ser à noite pode significar apenas que Nicodemos demonstrava respeito por Jesus e evitou assim incomodá-lo durante o dia. Esse entendimento se baseia no reconhecimento de Nicodemos por Jesus como sendo um rabi, um mestre. Na época, as pessoas evitavam distrair um mestre durante o dia, devido às suas muitas ocupações. Embora Nicodemos não tenha feito uma pergunta no início da conversa, o que levou ele a procurar Jesus foi sua dúvida acerca de como ele poderia entrar no reino de Deus. Ele conhecia as Escrituras e reconheceu em Jesus o poder de Deus que havia nele. O mestre disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo para entrar no céu. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos não entendeu e perguntou ao mestre como um homem crescido poderia entrar de novo na barriga de sua mãe. Os judeus não acreditavam em reencarnação, e a ideia de nascer de novo era muito estranha. Jesus explicou o que era um nascimento espiritual. Ele também profetizou sobre a sua morte, que trairia salvação a todo aquele que nele crê. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, Nicodemos o defendeu. Ele queria que eles ouvissem o que Jesus tinha para dizer antes de o condenar. Mas eles estavam com inveja de Jesus e o acusaram Nicodemos também de ser um ignorante da Galileia. Quando Jesus morreu, Nicodemos ajudou a José de Arimateia a sepultar o corpo. Ele levou uma grande quantidade de perfumes caros para ungir o corpo de Jesus. Com esse ato, Nicodemos mostrou uma grande consideração pelo mestre. As Escrituras se calam por aqui. Não se sabe mais nada como foi o resto de sua história, como veio a ser o final da sua vida. O que sabemos é que a unção que estava em Jesus o convenceu que ele realmente era o Filho de Deus. Esta foi a história de Nicodemos.